Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar início à nossa disciplina de análise de sistema, através de atividades pedagógicas não presenciais. Meu nome é Vitório, mas vou direcionar vocês nesse processo de descoberta aí da análise de sistemas, ok? Então vamos lá, o objetivo desse vídeo é só dar um panorama geral da disciplina, do que nós vamos estudar. E nesse panorama nós vamos falar de alguns conceitos, mas nada do que for falado nesse vídeo será falado só aqui. Tudo o que de conceito que for falado aqui será retomado mais à frente em profundidade, ok? Então a ideia aqui é simplesmente dar um panorama geral da disciplina, para que vocês tenham uma visão do que veremos daqui para frente. Então, a primeira questão que eu gostaria de levantar é sobre o que é desenvolver um software, o que é desenvolver um sistema. Será que desenvolver software e programar é a mesma coisa? Ou seja, será que a atividade de desenvolvimento de software pode ser resumida à atividade de programação? Bom, se você estiver falando de um software pequeno, que você domine completamente os requisitos, ou seja, o que ele tem que fazer, pode ser que sim. Pode ser que você sente à frente do computador e comece a programar direto. Mas se você estiver pensando num software grande, algo mais complexo, algo que você não domine completamente os requisitos, não domine completamente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, certamente não é assim. Por exemplo, suponha que você não entende nada sobre o funcionamento de um estúdio de fotografia, e aí o seu amigo, que é fotógrafo, te pede para desenvolver um sistema que o ajude a controlar os trabalhos do estúdio de fotografia dele. Você não vai ter a mínima ideia de por onde começar. Então você não tem como simplesmente sentar e programar. Você tem que fazer coisas antes de sentar e programar. E para chegar nessas coisas, a gente tem que pensar o seguinte: qual o objetivo de um software? Por que alguém faz um software? Eu vou fazer um software simplesmente porque me deu vontade. Enfim, o que motiva alguém a desenvolver um software? Em geral, o software vem para resolver um problema. Muitas vezes, esse problema não necessariamente é algo prático, algo, por exemplo, as redes sociais. Será que a rede social veio para resolver o problema? Ora, até certo ponto sim. Um problema de comunicação entre pessoas, de facilitar a comunicação entre pessoas, de facilitar vendas até, enfim. Então, sempre o software ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele vem para resolver um problema. E aí, qual seria o primeiro passo para resolver um problema? Ora, o primeiro passo para você desenvolver um problema é você entender esse problema. Então, é por isso que eu digo que desenvolver software não é simplesmente programar. O programar, você já está tentando resolver o problema. Mas antes de partir para resolver, você tem que entender esse problema. E é esse que vai ser o foco nosso nessa nossa disciplina aqui de análise de sistema. Nós vamos ver técnicas sobre como entender o problema para depois resolvê-los. Então, com isso nós chegamos à nossa quarta questão aqui, que é a quarta questão que eu gostaria de fazê-los refletir sobre, que é: desenvolver software é uma arte ou é uma ciência? O que eu quero dizer com isso? Desenvolver software depende de inspiração, ou seja, cada vez que você pegar, você vai desenvolver de um jeito, e se você tiver inspiração vai sair bom, se não tiver vai sair ruim, e por aí vai. Ou é uma ciência, ou seja, eu tenho um conjunto de passos para você fazer software. Nos primórdios da computação, o software é desenvolvido como uma arte. Na verdade, até hoje, muita gente desenvolve software como uma arte, o que não é o ideal. Por quê? Porque dificulta você manter um certo controle de qualidade sobre o software.
né? No final da década de 70, começo da década de 80, começou um movimento, né, de uma nova ciência que é chamada engenharia de software, que tinha como objetivo, ou tem como objetivo, na verdade, tornar o desenvolvimento de software uma ciência, ou seja, ter passos, ter sistematizar o desenvolvimento de software, né? Ter um conjunto de passos para desenvolver, de técnicas para desenvolver software, né? Então, o que nós vamos ver aqui é um conjunto de técnicas para uma parte do desenvolvimento do software, que é essa parte que o foco é entender o problema a ser resolvido. Entender o problema para depois você resolver o problema, ou seja, para depois você programar. Beleza? Então, resumindo, né, o que eu queria fazer vocês refletirem neste primeiro momento é sobre os seguintes aspectos. Primeiro, desenvolver software não se resume a programar. Por quê? Porque todo software ele quer resolver um problema. E o primeiro passo para resolver um problema é entender esse problema. E aí nós vamos estudar um conjunto de técnicas e de ferramentas que serão utilizadas para nos ajudar nessa tarefa de entender o problema. Ok? E aí então, vamos tentar aqui posicionar essa disciplina dentro do contexto, né, do desenvolvimento de software, até mesmo dentro do contexto do currículo de vocês. Então, essas nomenclaturas das atividades aqui variam um pouco de uma literatura para outra, mas no geral essas são as atividades habituais, né, no desenvolvimento de software. Essas que estão em verde são atividades que a gente chama de atividades técnicas, né, que são atividades que têm a ver com o desenvolvimento do software em si. As que estão em preto, no entanto. Mas vamos lá. Então, aqui a primeira atividade que a gente vê aqui é o planejamento. O que é o planejamento? O planejamento é você estudar a viabilidade do desenvolvimento daquele software, verificar, é realmente necessário? Se for necessário algo para resolver aquele problema, você vai desenvolver do zero ou já existe pronto para você comprar? Se for desenvolver do zero, que habilidades você precisa, que pessoas você precisa na sua equipe? Quanto tempo você precisa, quanto dinheiro você vai precisar. Então, esse tipo de análise é fruto de uma atividade de planejamento. E note, aqui não está especificado, mas você não simplesmente planeja no começo, você planeja e depois acompanha. Então, quando eu falo aqui de planejamento, eu falo de planejamento e acompanhamento. Ok? Isso aqui vocês vão estudar na disciplina de gestão de projetos. Né? Essas técnicas para fazer planejamento e acompanhamento, né, desses projetos de software, vão estudar na disciplina de gestão ou gerência de projetos. O nome exato me fugiu agora, não sei como está no currículo de você, mas ou vai ser gestão ou gerência de projetos, que é no sexto período que vocês vão estudar isso. Ok? Depois vem uma atividade de levantamento e especificação de requisitos, que é onde vocês vão ver técnicas para conseguir capturar, né, com os usuários o que eles querem do sistema e, mais do que isso, o que eles precisam do sistema e como descrever isso, né, e técnicas sobre como documentar isso, né, documentar as funcionalidades que este usuário quer do sistema, ou seja, como o sistema vai funcionar. Ok? Feito isso, você tem o passo seguinte, que é fazer a análise desse requisito. Ou seja, uma vez que você entendeu o que ele quer do sistema, você documentou isso, você começa a estruturar esse conhecimento, né, identificando quem são ou quais são as categorias de coisa que existem, né, neste universo do qual você está falando, como essas coisas se relacionam, né, e começa então a estruturar o conhecimento que existe, o conhecimento com o qual você vai trabalhar neste projeto, né, nesse software. A nossa disciplina tem foco nessas duas atividades, né, levantamento, especificação de requisitos e análise. Né? E o nome da disciplina é análise de sistema. Então note que o nome da disciplina remete muito a essa parte aqui, né, de análise. Mas na verdade a gente tem um foco antes da análise, né, a gente já fala também da especificação de requisitos. Então, um outro nome que a gente poderia dar a essa disciplina seria engenharia de requisitos, né? Que é um nome que engloba essas duas coisas. Então, em alguns currículos vocês vão encontrar essa disciplina com o nome de engenharia de requisitos.
ok? Então note que até aqui a gente não está falando ainda de como implementar, a gente está falando de entender o problema. O nosso foco até aqui é o que o cara quer do sistema, o que o sistema tem que fazer e como se estrutura esse conhecimento com o qual o sistema vai trabalhar. A gente não está falando nada de como a gente vai implementar. Para isso vem a etapa seguinte, que é a etapa de projeto. Na etapa de projeto, você vai pegar esse documento de análise aqui e vai inserir nele características sobre como você quer implementar o seu sistema. Se você vai dividir em camadas, qual vai ser a função de cada camada, se você vai dividir numa arquitetura cliente-servidor, um back-end e um front-end, se você vai fazer isso para web ou desktop, enfim. Se você vai armazenar os dados num banco relacional ou não, tudo isso você vai decidir nessa etapa de projeto. A disciplina de projeto vem na sequência, né, da de análise, ou seja, no próximo período vocês vão estudar isso. Feito o projeto, aí sim você parte para implementar, né? Você parte para programar, ok? Programação vocês estão vendo desde o primeiro período, né, e vão ver até o último período, né? Mas você programou, nada garante que vai estar certo, então o tempo todo você faz teste. Note que isso aqui não é uma cascata, né? Você não implementa e depois testa. Durante a própria implementação você vai fazendo testes menores, né? E depois você faz o teste maior de integração. Mas implementação e teste você está fazendo o tempo todo e são objetos de estudo em várias disciplinas aqui do curso, né? Finalizada a implementação e os testes, você vai implantar o sistema no ambiente, né, do seu cliente. A menos que você esteja fazendo um sistema que não precisa implantar no cliente, mas de qualquer forma uma implantação vai existir, né? Por exemplo, quando fizeram o Facebook, ele não foi implantado em nenhum cliente, mas de qualquer forma ele foi disponibilizado para uso externo, né? Então houve uma implantação ali, né? A implantação é especialmente complicada quando você tem você está fazendo a substituição de um sistema, né? Ou seja, você tem dados de um sistema legado que você precisa importar para o sistema novo. Isso complica consideravelmente a implantação, né? Então, essa é a última etapa técnica no sentido de disponibilizar o software. Você implantou, está disponibilizado, mas acabou o trabalho? Não. Depois que você implanta, você ainda tem a etapa de operação e manutenção, né, que é quando o usuário vai utilizar o software, fatalmente vai encontrar erros, e se não encontrar erros, se for que você conseguiu fazer um trabalho perfeito e não há nenhum erro, ainda assim, certamente haverá uma necessidade de manutenção evolutiva, ou seja, as regras que estão naquele domínio vão mudando, e ao mudar, você vai ter que alterar o software para atender às novas regras, né? Então, essa atividade de manutenção, né, a operação de manutenção, é uma atividade que vai acompanhar o ciclo de vida desse software até que esse software seja desativado, né, saia de operação. Ok? Então, com isso eu tentei dar aqui uma visão geral do desenvolvimento de software, né, do que é trabalhar com o desenvolvimento de software, quais são as atividades envolvidas, e mostrar que a nossa disciplina foca nesse ponto aqui do desenvolvimento, né, no levantamento, especificação de requisitos e análise desses requisitos. Ou seja, o nosso foco é no problema. Como descobrir qual o problema do cliente, né, e documentar esse problema e, de alguma forma, estruturar o conhecimento sobre o qual esse sistema vai trabalhar. Ok? Continuando, então, a falar do nosso objeto de estudo, a gente vai usar aqui o paradigma de orientação a objetos. O que é isso? O que seria um paradigma? O paradigma aqui para a gente é a forma como a gente vai ver o mundo, qual o conjunto de conceitos que nós vamos utilizar para analisar esses requisitos desse sistema, né? Para analisar esse conhecimento com o qual esse sistema vai trabalhar, né? As informações que ele vai ter que manipular, ok? E essa forma de ver o mundo a gente chama de orientação a objetos. É o paradigma mais utilizado, né, atualmente. Atualmente não, já há alguns anos ele é o paradigma padrão de mercado
tanto para análise quanto para desenvolvimento de sistemas, né? A base dele é ver o mundo como um conjunto de objetos, onde esses objetos têm um conjunto de características e comportamentos, ok? Então, assim, é muito natural, né, para a gente ver o mundo como um conjunto de objetos. Por exemplo, neste momento, eu estou aqui na sala da minha casa, eu posso ver aqui este mundo aqui como um conjunto de objetos, onde há uma mesa, onde há 6 cadeiras, né, ou seja, são 6 objetos com características similares, que eu estou categorizando sobre uma classe que eu estou chamando de cadeira. Tem um computador, tem uma TV. Então, o mundo, visto como um conjunto de objetos que são classificados em categorias, é uma forma muito nata, né, dos humanos de verem o mundo. Tanto é que você pode notar que em crianças muito novas, você pega um menino de 1 ano, por exemplo, mostra um cachorro para ele e fala que é um cachorro, né? Normalmente você não fala cachorro, né? Até para uma criança de 1 ano, você aponta para o animal e fala, olha um au-au, au-au, e fica repetindo esse au-au. Naturalmente, esse menino, em algum outro momento, essa criança, em algum outro momento, quando vê um cachorro, aponta e fala au-au. E não é o mesmo cachorro. O cachorro primeiro que você mostrou, era um cachorro branco, grande, e esse agora é um cachorro malhado, menor do que o primeiro, e ainda assim ela, de alguma forma, consegue detectar esse padrão e remete aquilo ali ser um au-au. Na verdade, o que ela está fazendo ali é esse processo de categorização, né? Claro que algumas vezes ela erra na categorização. Por exemplo, vê um gato e chama o gato de au-au. Mas ela não está de toda errada nessa categorização. Por quê? Porque ela detectou um padrão, né, que era um animal, né, de 4 patas, que estava andando ali, que tem pelo, tem um rabo, e achou que fosse, que quando você está falando da categoria au-au, fosse a mesma coisa. E isso é muito importante, inclusive, para o trabalho da analista de sistema. Você conseguir capturar o conceito que o cliente está falando e, de fato, ter certeza que este conceito que você capturou é realmente o que ele falou. Porque corre muitas vezes há esse erro. Você acha que capturou o que ele queria, ele acha que você também capturou e na verdade o que está escrito ali não é exatamente o que ele queria. É como este caso da criança que viu um gato e depois categorizou como au-au. Quando você falou em au-au, você estava pensando simplesmente num cachorro, que é um animal, um canino, né? Ele late, ele tem um conjunto de características que o gato não tem, né? Já a criança não, ela pegou um conceito mais abstrato, ela notou que tinha 4 patas, pelo e tal, e de repente o que ela mapeou ali como au-au era o conceito, sei lá, de mamífero, de repente, ou de quadrúpede, de animal mamífero quadrúpede, enfim. Mas percebem que, num primeiro momento, vocês podem achar que estão falando da mesma coisa e não estão. Então, por isso que é muito importante ter técnicas para levantar requisitos e para validar esses requisitos. É muito importante você conseguir ter certeza de que os dois estão falando da mesma coisa, ok? Só para a gente dar uma aquecida, né? Vamos pensar nesse conjunto de frases aqui e pensar em categorias, né? Nós estamos falando de categorizar coisas, né? Estamos falando que isso é uma coisa nata do ser humano. Vamos lá, vamos pensar quais categorias estão envolvidas nisso aqui. Eu estou falando que Rex é um cachorro branco, Garfield é um gato amarelo, Chicó é um gato preto, Totó é um cachorro preto, Brutus é um galo preto, Marilu é uma galinha branca. Cachorros latem e gatos miam. Então note, se eu for falar em categorias de coisas, né, de objetos que existem no mundo, quais são as categorias que eu tenho aqui? Certamente vocês vão pensar, eu tenho coisas que são cachorros, então cachorro é uma categoria que eu tenho aqui, eu tenho outras coisas que são gatos, então gato também é uma categoria.
eu tenho aqui galo e galinha, né? Então eu poderia ter duas categorias separadas, um de galo, outro de galinha, ou de repente ter uma única que englobasse os dois, como por exemplo galináceos. Eu tenho aqui cachorros latem, ou seja, aqui, note, enquanto nessa primeira frase eu estou falando de características de um indivíduo, eu estou falando que Rex é um cachorro branco. Então eu estou falando de características do Rex. Aqui eu já estou falando de características da categoria. Estou falando que todo mundo, todo indivíduo que é da categoria cachorro, ele late. Todo indivíduo que é da categoria gato, mia. Notaram? Então, você tem características que são de indivíduos, você tem características que são das categorias, né? E mais do que isso, notem, nós falamos de categoria como cachorro, gato, galo, galinha, por aí vai. Mas será que eu não poderia falar da categoria de coisas que são pretas? E aí, por exemplo, o Chicó se enquadra nessa categoria, porque ele é um gato preto. O Totó também se enquadra nessa categoria, porque ele é um cachorro preto. O Brutus também se enquadra nessa categoria, porque ele é um galo preto. Né? Então, assim, há formas de você categorizar as coisas diferentes, né? Formas diferentes de você categorizar as coisas. O que você tem que pensar é o que vai me trazer maior vantagem, o que me interessa no contexto desse sistema, né? Categorizar as coisas como coisas pretas, será que me traz alguma vantagem? Se eu te falar, por exemplo, que Totó é um indivíduo da categoria coisas pretas, o que você sabe sobre Totó quando eu te falo isso? Simplesmente que ele é preto. Nada mais além disso. Então é uma categorização que não te traz grandes informações, grandes vantagens. Agora, se eu te falar Totó é um cachorro, sim, essa categorização te traz um conjunto enorme de informações sobre Totó. O simples fato de eu te falar Totó é um cachorro, você já pensa no formato dele, você já pensa em como o Totó se comporta, você já pensa que ele tem pelo, que ele tem patas, que ele tem rabo, enfim. Então, quando a gente faz essas categorizações, a gente tem que ter sempre em mente que essas categorias têm que ser importantes no contexto do universo que a gente está modelando. E mais que isso, notem que aqui nós estamos falando de categorias, né, por exemplo, cachorro, gato e tal, e estamos falando de características que as coisas dessa categoria têm. Por exemplo, Rex é um cachorro branco, Totó é um cachorro preto. Ó. Então será que eu não posso falar que todos os membros da categoria cachorro têm uma característica que é ter uma cor? Né? Assim como o Garfield é um gato e é amarelo, Chicó é um gato e é preto. Opa, então a categoria gato também tem uma cor. Então será que não existe uma categoria mais alta do que ser cachorro e ser gato, que tem cores, né? Por exemplo, um objeto físico, todo objeto físico tem uma cor. Né? Então, cor na verdade é uma característica inerente a todo objeto físico. Gato, cachorro são tipos especiais de objetos físicos de repente. Né? Então, tudo isso são análises que são feitas quando você está analisando os requisitos do sistema, né? E fazer isso no começo te traz muitos ganhos na hora que você for partir para a programação, porque aí você já vai estar com conhecimento do domínio consolidado, ok? A gente vai falar mais sobre isso, né? Claro, durante o curso. Continuando então sobre o nosso objeto de estudo, tudo que a gente fizer aqui vai ser na linguagem UML. O UML é um acrônimo, né, para Unified Modeling Language. Então é importante notar que é uma linguagem de modelagem, não é uma linguagem de programação. Tá? O objetivo da UML é te dar recursos para você representar o conhecimento do sistema. Claro que, sim, a UML tem diagramas, cujo objetivo é representar o código final. Inclusive, você pode gerar código através de diagramas, ok? Mas não é o objetivo dos diagramas que nós vamos desenvolver nesta disciplina. O objetivo do diagrama que nós vamos desenvolver nesta disciplina é capturar o conhecimento, né, sobre o sistema que a gente vai desenvolver.
E para isso a gente vai fazer uso de vários modelos gráficos, né? Ou seja, de desenhos, digamos assim, né? Eu gosto de fazer muito um paralelo com mapas, né? Se você pensar, por exemplo, numa cidade, a cidade tem várias ruas e tal. Se você pegar um GPS para caminhar na cidade, na verdade, o que você vê ali é um mapa. Esse mapa, ele te traz as informações que você precisa para conseguir caminhar na cidade ou dirigir na cidade, né? Normalmente você usa o GPS, você está de carro e tal. Então, o que ele tem que trazer? Ele tem que trazer para você informações de quais são as ruas, né? Onde você pode andar, onde você não pode, onde, por exemplo, se a rua é de mão única, você não pode pegar um determinado sentido, né? Mas você não precisa, por exemplo, saber pelo GPS que do lado direito de onde você está tem uma casa azul, tem uma casa branca, ou que a rua tem um paralelepípedo ou não, enfim. Ou seja, o mapa, na verdade, é uma abstração do mundo real. Ele não traz todas as características do mundo real. Ele traz a representação que você precisa daquele mundo. A mesma coisa serão os modelos que nós vamos fazer aqui, ok? E para fazer esses modelos, esses desenhos, a gente não vai fazer isso no Paint, tá? Pelo amor de Deus, não entreguem projetos desenhados no Paint, modelos desenhados no Paint ou em qualquer outra ferramenta de desenho. Nós vamos usar ferramentas case, são ferramentas feitas para isso, né? Vamos usar mais especificamente o ArgoML, né, que eu disponibilizo, que é uma ferramenta gratuita, até põe aqui na, na sala do Ava, né, para vocês baixarem. Ou quem quiser pode usar o Asta, né? O problema do Asta é que o Asta Community, que era a versão gratuita, foi descontinuado, mas quem ainda acha para baixar, né, em alguns sites, se vocês acharem para baixar, beleza, podem usar. Ou se tiver qualquer outra ferramenta case com suporte ao ML, podem usar. Mas não façam os modelos à mão. À mão que eu digo em ferramentas de desenho livre. Por quê? Porque você tem convenções nesses modelos e é muito importante usar as convenções porque são essas convenções que fazem com que um desenvolvedor lá da China entendam o modelo que você fez aqui. Né? É saber que aquele símbolo ali significa exatamente tal coisa. Okay? Então, vamos usar ferramentas certas. Né? Faz parte de um bom profissional saber a ferramenta certa a utilizar. Okay? Por fim, a UML ela provê modelos gráficos, né, para dar visões diferentes sobre o sistema. Então, por exemplo, nós vamos ver modelos para dar uma visão funcional do sistema. O que é isso? São modelos que o foco é em mostrar o que o sistema vai fazer. Né? Quais são as funcionalidades que esse sistema propõe. Então, por exemplo, um sistema acadêmico. Quais são as funcionalidades que ele tem que ter? Ele tem que permitir eu registrar aulas, ele tem que permitir eu registrar notas, ele tem que permitir eu calcular a média final do aluno, tem que permitir eu fazer matrícula e por aí vai. Então, a visão, neste caso, e mais do que isso, não só o que faz, mas quem é que faz. Né? Então, eu tenho que permitir o professor registrar nota, o professor registrar aula, o aluno consultar suas notas, o aluno consultar material, o aluno fazer matrícula. Então, esse tipo de visão, né, a gente tem um conjunto de ferramentas OML que são voltadas para isso. Uma outra visão é a visão estrutural. É falar quais são os indivíduos que estão envolvidos, né, quais são as categorias de indivíduos que estão envolvidos nesse universo do sistema acadêmico. Eu tenho professores, eu tenho alunos, eu tenho disciplinas, eu tenho cursos. E o que é importante eu saber de cada aluno? Do aluno é importante saber a matrícula, saber o nome, e por aí vai. E quais são os relacionamentos que tem? O professor dá a disciplina em turmas, os alunos estão agrupados em turmas, e aí você começa a modelar a estrutura da informação sobre a qual esse sistema vai trabalhar. Ok? Por fim, tem a visão comportamental. O que é a visão comportamental? Ela tem foco em
quais são as etapas de vida de um determinado categoria de objetos desse mundo. Um exemplo clássico seria a compra num sistema de e-commerce, né? Compras são objetos clássicos, né, de quando você modela um sistema de e-commerce, né? Você tem clientes, você tem produtos, esses clientes fazem compras de produtos, né? Então, quando você pensa na estrutura de um sistema de e-commerce, você tem essas categorias. Mas quando você faz isso, você não deixa claro que uma compra, quando o cliente cria essa compra, quando ele faz a compra, essa compra fica pendente de pagamento. Até que a operadora de cartão de crédito vai e te dá o retorno falando, olha, o pagamento foi autorizado. E aí essa compra fica pendente de entrega, até que você pegue e entregue esse pedido para a transportadora. E aí essa compra fica como encaminhada, por exemplo, né, em transporte, até que a transportadora pega e te dá um retorno falando, olha, a compra foi entregue. E aí sim, essa compra vai ficar como entregue. Então, percebem que essa, essa visão dinâmica, né, de como a compra evolui no ciclo de vida, ela não está no modelo estrutural. E aí, para isso, você precisa de um outro modelo para fazer esse tipo de captura de conhecimento, né? Então, nós vamos trabalhar com essas três visões aqui durante o curso, ok? Na visão funcional, nós vamos trabalhar com casos de uso, na estrutural, com diagramas de classe, né? E na comportamental, com diagramas de estado. Beleza? Então, aqui está o conteúdo, né, que nós vamos trabalhar, né? Primeiro, nós vamos fazer uma visão geral, né, do que é engenharia de requisito. A gente já começou a dar essa visão geral aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais. Depois vamos falar de técnicas de levantamento de requisitos, que são as técnicas que vocês vão usar para buscar junto ao cliente esses requisitos. Vamos partir para a modelagem conceitual e estrutural, né, que é onde nós vamos fazer os diagramas de classe. Depois a comportamental, que é onde nós vamos falar dos diagramas de caso de uso de estados, né? E, se der tempo, os de interação e atividade, né? E, por fim, pode ser que nós falemos um pouco de modelagem conceitual baseada em ontologias, tá? Isso aqui seria um tópico mais avançado, eu não sei se vai dar tempo, né? Então, não é parte obrigatória do currículo, então a gente vai deixar aqui mais como um opcional, né? Vamos ver como que vai fluir até para essa questão das aulas estarem iniciando, pelo menos, né, com atividades não presenciais. Então vamos ver como que vai ser, ok? Quanto às avaliações, então, como que a gente vai dividir a pontuação do semestre? A gente normalmente faz um trabalho prático em grupo, né, que é dividido em 3 etapas esse trabalho prático, que é você pegar um tema e desenvolver um documento de requisitos sobre esse tema. Então, cada grupo vai escolher o seu tema e aí nós vamos trabalhar com esse tema, né, dividindo esse trabalho em vários pedaços. E aí o trabalho completo, né, o conjunto das 3 etapas que vão ser desenvolvidas durante o semestre inteiro, vai valer 35 pontos. Nós vamos dar uma prova, valendo 25 pontos, prova mais para o final do semestre, né, contemplando toda a matéria. E vamos fazer várias atividades semanais, né, totalizando 40 pontos. Essas atividades em geral vão ter valores aí em torno de 5 pontos, né, e o total, né, a soma total delas vai dar 40 pontos. Como referências bibliográficas, nós vamos usar como base as notas de aula do professor Ricardo Falbo, né, que é um dos maiores nomes da engenharia de software do Brasil. Foi um pioneiro no uso de ontologias, nessa parte de modelagem conceitual e de engenharia de software. Infelizmente veio a falecer esse ano, uma figura fantástica que merece todas as homenagens possíveis, né? Mas independente disso, o material dele é fantástico. Ele teve um trabalho de sair pincelando em vários livros de engenharia de software as melhores partes desse livro e se finalizou nesse material. Então vai ser o nosso material base e vamos usar vários artigos, né,
da web durante esse período, ok? Então, galera, quanto à disciplina é isso. Dei uma visão geral, né, do que é a disciplina, do que vamos estudar, de como vai ser a pontuação, né, a distribuição de pontuação na disciplina, né? E aí, para finalizar essa primeira semana a gente não vai dar conteúdo, não vai dar nada valendo nota. A única coisa que eu quero que vocês façam essa semana é responder um questionário. Nesse questionário, a minha ideia é capturar, é entender como vocês estão, quais são as experiências que vocês têm, né? Tanto no IFES ou de repente experiências externas, com trabalho, com iniciação científica, sobre modelagem de banco de dados, sobre levantamento de requisitos, modelagem ou modelagem dinâmica, ok? De repente alguém aqui já fez a disciplina e ficou reprovado, então está fazendo pela segunda vez, então já viu isso tudo. Ou nunca fiz, mas já trabalhei em projeto de extensão no LEDs, por exemplo, ou trabalhei em projeto de iniciação científica, ou tem um estágio e aí eu já vi lá, já fiz modelo de classe lá, enfim. Então, eu vou postar um questionário, né, e peço que vocês respondam esse questionário só para ter uma visão geral de como vocês estão. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa com o conteúdo de fato, ok? Então é isso, pessoal. Bem-vindos à disciplina e vamos fazer dessa experiência, né, de atividades não presenciais um aprendizado, né, para todos nós e vamos levar isso da melhor forma possível. Ok? Um abraço a todos.